vamos reagir ao Geek Antenado. Que obviamente não vai ser o tema desse react, não vai ser o mesmo, é claro, óbvio. Cadê minha entrega? O que está acontecendo com os Correios? Galerinha, eu não quero dizer nada, vamos embora. Que está a minha, a sua, a nossa encomenda. Afinal de contas, o que está acontecendo com os Correios? É isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje, se você achar ele relevante de alguma forma. Fortalece aí com a gente, deixa o like, se inscreve se tu for novo aqui no canal, porque eu quero trocar uma ideia, bater um papo muito importante sobre os problemas atuais dos Correios, explicar isso tudo direitinho para vocês. E aí, rapaziada, tudo certo com vocês? Sinceramente, eu acho que não, né? Se você tá vendo esse vídeo, muito provavelmente tu tá tendo algum problema com os Correios. Tem uma encomenda sua atrasada já há dias, há semanas, quem sabe há mais de um mês, mais de 30 dias, como eu vi alguns relatos na internet. Eu também tô passando por esse problema. Eu vou colocar na tela logo agora no início pra vocês verem que não é caô. Olha só essa encomenda aí, que não é nenhuma encomenda que eu tenho que receber. É uma venda que eu fiz no Mercado Livre, de pessoa física pra pessoa física. O cara comprou um notebook na minha mão para trabalhar e eu postei o notebook no dia 12 de maio, hoje é dia 10 de junho e nada do pacote chegar sequer na cidade da pessoa. Podemos cravar que os Correios entraram na famosa e clássica Operação Tartaruga? A gente pode bater o martelo, porque os Correios, eles trabalham no famoso Operação Tartaruga. Os Correios trabalham. Mas, Lorde, o que é a Operação Tartaruga? Eu não preciso dizer nada, ele já disse. Você bota o produto para envio num dia X e eles entregam tipo 2 meses depois, isso quando não entregam. Obviamente você vai abrir reclamação, aquela coisa, para poder ver se agiliza. E pode acontecer do carteiro simplesmente fazer uma tentativa de entrega. Tinha gente lá, mas ele vai dizer: tinha gente estranha na casa. Mesmo sabendo que todos os carteiros vão naquela residência e entregam lá. Porque tem uma pessoa que recebe. Mas ele vai dizer que tem uma pessoa estranha lá. Né? Sociedade. E aí, em vez de fazer uma segunda tentativa de visita, mandar um outro carteiro, não. O carteiro diz: cê é louco? Não compensa entregar essa encomenda de novo. Não compensa. Cê é louco, cuzão? Não compensa, cuzão. Estamos devolvendo pro remetente, cuzão. Estamos devolvendo. Este é o teu país. Eu tenho a solução para os Correios. Eu, Lorde BR, vosso amigo, tenho a solução para os Correios do Brasil. E a solução é simples. Começa com P e termina com R. Alguém sabe qual é a solução? Alguém sabe? Engraçado que fizeram algo parecido em São Paulo com a Sabesp. Gente, eu quero explanar isso agora, mas eu vou segurar. Mas existe uma solução. E começa com P e termina com R. Alguém sabe? Me digam nos comentários qual é a solução. Fala nisso. Se você teve algum problema com os Correios, com a Operação Tartaruga, deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco, pois aqui é uma roda de amigos. Por algumas horas, alguns minutos, vamos falar mal dessa entidade governamental conhecida como Correios e Telégrafos. Vamos seguir. Não é nem que tá lá, mas não saiu pra entrega. É que não chegou em São Paulo. Pessoal, eu moro no norte de Minas. Geralmente o Sedex de Minas pra São Paulo leva entre 2 e 4 dias. E o PAC leva entre 3 e 7 dias. Vai completar um mês amanhã ou depois de amanhã, se eu não tiver ruim de conta. Tem um meme, eu vou fazer com que o editor trabalhe pra cacete hoje. Tem um meme dos Correios. Se você colocar no Google meme entrega Correios, tem um meme. Se eu não conseguir encontrar, se o editor não conseguir encontrar, ok. Tem um meme que os caras dizem: sua entrega tá em Itajaí, alguma coisa do tipo. Aí aparece embaixo um carteiro jogando sinuca. Ou seja, tá parado lá e você, cara. Foda-se você.
E obviamente, se não tiver, o editor vai colocar algum meme aleatório sobre essa questão de entrega de correios aí na tela. E o pior é que esse é só um de dezenas, centenas, milhares de pacotes que estão passando por esse problema. Nós temos milhares de pessoas hoje no Brasil inteiro que estão sofrendo com problemas relacionados aos correios. Vamos tentar entender um pouquinho do que está acontecendo com fatos, tá? Como eu disse, eu fiz um estudo sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês foi essa notícia que eu encontrei aqui no site. Gazeta do Povo. Em meio à crise, Correios tem aumento repentino de reclamação por falhas em serviço. Ai, vai se ver. Uma empresa estatal do governo paga com o seu imposto e o meu imposto, que são coletados por 5 meses do ano. Ah, você não sabia? Vou te contar uma dica gamer aqui pra vocês. Uma dica gamer. Uma curiosidade gamer. Durante 5 meses do ano, de janeiro a maio, para ser mais específico, o governo, praticamente, vamos centralizar o negócio. Durante 5 meses do ano, você só trabalha para pagar imposto. Durante 5 fucking meses. Você pode achar que eu tô mentindo, mas não. Mas não. É só você procurar que você acha notícias sobre isso. Durante 5 fucking meses você trabalha só pra encher o rabo do governo de imposto. Melhor, encher o bolso do governo de imposto. E a qualidade da saúde, da educação, da segurança, como é que tá na sua cidade? Será que estão a nível Suíça? Como eu vi uma vez um colega meu, a gente tava discordando sobre a questão da escala 6x1, e o cara veio falar de Suíça, Noruega, eu praticamente com um argumento, eu disse, meu irmão, tu tá no Brasil, cara. Tu tá fazendo comparativo com a Suíça, cacete. Mano, a gente paga imposto da Suíça e tem uma saúde horrível. Pessoas sendo atendidas nos corredores. Não tem nem maca pra turma, velho. Segurança nem se fala. Hoje o povo tá com medo de sair na rua e tomar um teco na cara. Tomar confete na cara, pra não dizer o nome correto. A educação nem se fala. Vez ou outra, durante esse governo mesmo, teve greve. Gente, lembrei agora. Teve uma greve aí que aconteceu, se eu não me engano, foi nas federais. Que aí o Painho fez um pronunciamento criticando a atitude dos grevistas, que eles não deveriam prejudicar o povo, os estudantes. O que está acontecendo não foi as universidades que ajudaram o Painho a se eleger. Eu nunca vi tanta greve acontecendo ao mesmo tempo. Só falta agora uma greve da polícia militar, uma greve do exército. Apesar que o exército não faz greve, ele faz motim. Lembre 1889, tá? E 64. Bem, gente, enfim, voltando pro assunto Correios, saindo de estatais e vamos pra estatal que realmente interessa com os Correios. Cara, pela quantidade de impostos que são sugadas e drenadas dos brasileiros durante 5 meses, e olha que temos 200 e caralhada milhões de brasileiros, não era pra gente ter uma qualidade foda nas entregas, nos asfaltos das BRs, uma saúde de primeiro mundo? Uma segurança nível Bukele, uma segurança nível El Salvador, ou seja, um Secotins. Sim, eu defendo que passamos uma prisão no meio do Tocantins, onde não tem bosta nenhuma, pra caber 1 milhão de detentos, e a gente transfere todos os vagabundos do país pra lá. Celas com uma janelinha de 1 metro por 30 centímetros, pra caber 150 vagabundos. Nós precisamos de secotins. Mas assim, cara, a gente paga muito imposto e não sabe para onde vai.
O Brasil, nesse último governo, se tornou o país que mais, oficialmente agora, que mais arrecada impostos no mundo, e o brasileiro não sabe para onde vai. O brasileiro não sabe para onde vai tanto imposto, sendo que tem teto de ala médica de hospital caindo, tem escola entregue às traças, tem rua esburacada e a segurança também foi pro cara. A situação tá tensa no Brasil. E isso porque a gente não tá falando dos Correios. Teve a questão do INSS também, né? Mas enfim, vamos voltar pro vídeo, né? Vamos deixar de enrolar e vamos pro vídeo. Essa matéria é de 20 dias atrás, de 21 dias. Foi publicada no dia 20 de maio de 2025 e é justamente nesse período ali que eu vi o pessoal começar a reclamar mais de problemas relacionados. E o vídeo que a gente tá reagindo saiu dia 10 de junho. Hoje é 11 de junho. Aos Correios. Nessa terça-feira, dia 20, o site Down Detector, que monitora queixas de instabilidade em aplicativos, registrou centenas de notificações sobre falhas no sistema de rastreamento no site e em outros serviços. A empresa também é citada milhares de vezes no site Reclame Aqui, na maioria das vezes a respeito de atraso na entrega e encomendas não recebidas. Essa primeira parte da matéria é mais para dar contexto, porque muitas vezes o pessoal tem problema com os Correios, mas não registra lá no Down Detector, né? Não é igual, por exemplo, quando o Facebook cai ou o Instagram cai, que aí sim a gente vê muitas manifestações da galera online. Nessa questão dos Correios, eu não usaria muito o Down Detector como uma fonte dos problemas. Já o Reclame Aqui faz um pouquinho mais de sentido, apesar de que geralmente no Reclame Aqui os Correios sempre têm uma resposta pronta e não costumam resolver muita coisa. Assim como qualquer organização estatal, qualquer braço do governo tem uma nota de esclarecimento, um pronunciamento já pronto, salvo no bloco de notas só para jogar pro Reclame Aqui. Porém, a parte interessante mesmo da matéria vem na resposta que os Correios deu ao site Gazeta do Povo. Correios admitem problemas com fornecedores. Em nota enviada à Gazeta, os Correios admitiram que vem enfrentando desafios na malha operacional em função de ajustes contratuais com fornecedores estratégicos. Parece uma frase maravilhosa, né? Nossa, como os Correios é prestativo, eloquente, preocupado com as encomendas e com os problemas que o Brasil inteiro está tendo. Pessoal, os Correios não estão nem aí para isso. Essa frase aqui é basicamente para dizer que eles estão com problemas nos terceirizados. Eles só querem empurrar pica para outra pessoa. Eles só querem empurrar o BO para outra pessoa. Não, pô. Nós somos uma empresa estatal e mesmo tendo os impostos do cidadão nos mantendo, ainda estamos com dificuldades. Desculpa se a sua encomenda está sendo extraviada. Nós estamos com dificuldades. Eu tenho a solução para os Correios. Eu tenho a solução. Eu acho que todos aqui reunidos nessa mesa têm a solução para os Correios. E eu acho que todos concordam com a solução. Com os terceirizados. Tanto que a nota dos Correios continua com o seguinte: com foco na continuidade e qualidade dos serviços, a estatal adotou rapidamente uma série de ações corretivas e contingenciais para garantir a regularização dos prazos e minimizar impactos nas entregas. A expectativa é de plena normalização dos fluxos operacionais a partir da próxima semana, assegurando o nível de serviço que a população espera da empresa. Eles também informaram que estão ampliando a capacidade de distribuição com operações extras previstas nas principais localidades para o próximo fim de semana, que foi o dia 24 e o dia 25 de maio. E para mim o pior de tudo é essa parte aqui. Cabe destacar que as linhas de transporte que atendem os estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia e Espírito Santo já estão normalizadas. Os Correios seguem firmes no propósito de oferecer soluções logísticas de excelência, conectando empresas e pessoas em todo o Brasil, conclui a nota. A solução para os Correios é Até o final do vídeo a gente diz a resposta correta.
Cara, de verdade, será que os Correios não têm vergonha de falar uma mentira dessas? Eles não normalizaram nada. Se tivessem normalizado, eu não tava passando pelo problema que eu relatei aqui e todos vocês que estão assistindo não estavam passando por esses problemas. Porque a maior parte de relatos que eu vi na internet envolve justamente o eixo sul, sudeste e nordeste. Não sei como é que tá na região centro-oeste e na região norte, mas aqui vale lembrar que os Correios sempre prestaram um serviço péssimo em relação a essas regiões. Inclusive pro Nordeste também. Eu tenho vários amigos que moram no Nordeste e falam que eles evitam ao máximo comprar algo que o envio é pelos Correios, porque geralmente é extremamente caro e demora pra caramba pra chegar. E vale ressaltar, se você for procurar no AliExpress ou na Shopee, dependendo do produto que você for procurar e o vendedor for do sul e sudeste do país, ele não vai conseguir enviar para sua região. Principalmente Nordeste e Norte. Por que, Lorde, que o vendedor não conseguiria enviar para o Nordeste do país? Simples. Taxas e tributos. Estou falando baixo. Taxas e tributos. As taxas haddadianas e tributos. Por isso que em muitas páginas de vendas do AliExpress e da Shopee fala: nós não entregamos e não vendemos para os seguintes estados. E a maioria tudo é Nordeste. Por que será? Eu não vou falar que tem a ver com o cupom Faz o L, mas tem a ver com aquilo que eu falei no começo. Taxas e tributos. Que não compensa você mandar para as regiões do Nordeste. É literalmente isso que está dando a entender. Porque para ter prejuízo, pagando muita taxa, é melhor não mandar. Infelizmente é isso, gente. Tem alguns que até se arriscam em mandar tudinho, mas tem gente que prefere não sofrer esse risco. E já bota logo na cara: nós não vamos vender para sua região. Caso você queira insistir, a gente vai devolver o teu dinheiro, porque a gente não vai conseguir enviar o teu produto. Principalmente quando você pega o pessoal mais acima da Bahia, né? Se você olhar para Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e outros estados também, geralmente os Correios prestam um serviço de péssima qualidade. E isso não sou eu que estou afirmando. São moradores desses estados. Se eu estiver falando alguma mentira, me corrijam aqui nos comentários, mas... Você tá mentindo não, cara. É verdade. Tudo que você tá dizendo. E só pra deixar claro aqui para os meus amigos dessa mesa que estão nos assistindo, essa região que ele está falando foi a região que mais votou 13 nas urnas na última eleição e nas últimas eleições. Por que o Nordeste é tão esquecido pelo atual governo, hein? Alguém sabe? O governo anterior tentou focar muito no Nordeste. Focou muito no Nordeste nas eleições e esqueceu do Sul e Sudeste. O que ele poderia ter primeiro focado no Sul e Sudeste e depois focado no Nordeste. Mas ele preferiu focar no Nordeste primeiro e depois no Sul e Sudeste, e vocês viram no que deu, né? Porque assim, o governo atual, ele só vai lembrar do Nordeste nas eleições. A cada 4 anos, o governo vermelho, ele vai ao Nordeste, ele lembra que o Nordeste existe e vai: vamos lá, vamos fazer promessas. Vamos fazer promessas para a população do Nordeste. Vamos lá, vamos encher a mente e o coração deles de esperança. Deixa eu dizer uma coisa: esperança não enche barriga. Esperança não paga contas. Você não vai numa casa lotérica pagar suas contas com esperança. Não, você vai pagar com dinheiro. É difícil falar sobre isso nesse canal. Esse canal nem é para falar sobre política, mas como estamos falando de tecnologia, acaba entrando em política e... é triste. A situação do Brasil é triste. Mas óbvio que vai ter gente defendendo o atual governo. Tentar defender o indefensável é foda, né, parceiro? Tentar defender o indefensável é foda, parceiro. Seguindo.
O pessoal que assiste a gente, que mora nesses locais, pode comentar aí como que é a experiência. E pelo que eu vejo comentando, eu acho que eu não estou mentindo em nada. O grande problema, pessoal, é que os Correios estão em crise. Os Correios estão praticamente em greve. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara. Não me critica antes de ouvir tudo que eu vou falar. Esse problema, pessoal, ele não está acontecendo com todo mundo, nem com todos os pacotes. Eu tenho que falar isso aqui para vocês, porque se eu não falar, eu vou estar sendo hipócrita, porque se você assistiu o último Super Unboxing de importados que eu... Vamos ser sinceros aqui, eu acho que eu vou explanar agora. A solução para os Correios é a privatização. Toda vez que tocam nisso de privatização dos Correios, vem um monte de carteiro, um monte, dizer, não, porque isso vai demitir uma galera. Pô, a empresa tá tendo problema. A empresa tá em crise. Eu nem sei se órgão governamental pode falir. Mas se fosse botar numa lógica de falir, os Correios estão próximos da falência. Tá tendo um greve a rodo, pô. Eu não sei se isso aconteceu no governo do Bolsonaro. Eu não sei. Eu não me recordo. Mas, porra, a solução para os Correios é privatizar. Se eles estão com serviço de péssima qualidade, sendo do Estado, talvez com um investimento externo, um capital externo, as coisas funcionem. Porque, infelizmente, estando nas mãos do Estado, sendo parte do Estado, não está funcionando. Então a solução para o Brasil, para os Correios do Brasil, Correios e Telégrafo, é a privatização. Óbvio, vai ter protestos e greves. Não, a privatização! Mas é necessário. É um mal necessário, que pode se tornar um bem para os brasileiros. Privatizar é a solução. Eu postei, você vai ver lá que tem encomendas que chegaram com 11 dias, com 12 dias, com 20 dias e acho que tem uma também que chegou com 24 dias, 25 dias. Essas que demoram mais de 20 dias realmente estão atrasadas com base no que a gente está acostumado a ver do serviço dos Correios em relação a entregas de compras internacionais. Mas ainda assim está dentro do prazo, porque tem muita gente com encomenda internacional que já passou de 60 dias e não recebeu. Daqui a pouco vai dar o prazo lá para pedir o reembolso e obviamente a pessoa vai pedir o reembolso porque ninguém aguenta esperar tanto tempo e se nesse prazo ali do AliExpress analisar o problema a pessoa não recebeu o pacote, ela vai conseguir o reembolso dela, porque eles dão o reembolso quando acaba esse prazo máximo ali de entrega. Mas a questão que eu preciso falar com vocês em relação a isso não afetar todo mundo é porque a gente pegou todos os pacotes que nós rastreamos nos últimos 2 meses e fizemos uma análise ali para ver quais pacotes que realmente atrasaram. E para não dizer que não foi nenhum pacote que demorou muito tempo, a gente teve uns 2 ou 3 pacotes que o prazo passou de 30 dias. E isso eu tô falando nas encomendas internacionais, tá? Não estou falando das encomendas nacionais, porque essas acabam sendo um caso à parte. Eu tenho visto até mais reclamações no atraso de encomendas nacionais. Mas nesse ponto a gente tem uma informação muito relevante. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha não? É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala de atraso nos Correios. Quem bate aqui seria quem recebe as encomendas no prazo certinho. A pessoa que recebe as encomendas no prazo, ela só recebe. Caso a pessoa não vai falar com os Correios, ela vai falar com a empresa onde ela comprou. Porque se algo der errado, os Correios se responsabilizam? Vamos lá, vamos ser sinceros, Geek. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Se a sua encomenda for extraviada, os Correios vão se responsabilizar por isso? Se sua encomenda for devolvida por incompetência do carteiro, eles vão se responsabilizar por isso? Se o carteiro, num dia de fúria que ele tiver, ele simplesmente jogar a sua encomenda pelo muro, os Correios vão se responsabilizar por isso? Obviamente não. Aí você vai ter que ir lá no Procon, abrir
um protocolo, para ter uma audiência de conciliação, para caso não dê certo você ter que ir para os tribunais resolver. É um trabalho muito longo, porque como aconteceu no meu caso, por causa de incompetência do carteiro, que não quis agendar uma segunda tentativa, porque ele foi incompetente em não entregar para o pessoal da minha residência, o cara foi incompetente nisso, ele simplesmente mandou devolver. E a atendente disse que os Correios não podiam fazer nada em relação a isso. Ou seja, foi você. E obviamente, graças a Deus, onde eu comprei, o pessoal foi muito compreensivo e devolveram o dinheiro. Porque se fosse depender dos Correios, eu tava fudido. É difícil. Por isso que eu falo que privatizar é a solução. Para evitar que incompetências como essa aconteçam. Mas bem, bora seguir, que eu acho que o react vai ser longo ainda. Tá na metade do vídeo. Ela não vai reclamar porque chegou no prazo. Agora, quem apanha, ou nesse caso, quem não recebe a encomenda no prazo, quem tá com a encomenda atrasada, quem ainda tá apanhando ali para receber a encomenda, não esquece. E a pessoa fala na internet, ela reclama, ela vai no Reclame Aqui, ela vai no Down Detector, ela... Mas o que é que os Correios dizem nesses casos? Eles dizem o quê? Se a pessoa reclama, eles falam o quê? Usam mensagem padrão ou dizem: você tem que entrar em contato com a empresa onde você comprou para ter o reembolso. Mas o erro não foi de vocês? Vocês que tinham que arcar com isso. Não o AliExpress, a Shopee. É vocês. Mas é claro que eles vão tirar o corpo fora. É isso. É porque isso é Brasil, gente. Isso é Brasil. Isso é um Bananil. É isso. É isso. Tirar o corpo fora acontece desde o início dos tempos. Desde Adão acontece isso de tirar o corpo fora. Não, a culpa não foi minha, não. Foi de outra pessoa. Não, se der um BO, a culpa não é nossa. Se você quiser o seu dinheiro, não conte com a gente. Vá falar com a empresa que você comprou. How? Só faltou isso, pô. Não, porque se a entrega chegou no prazo, ninguém vai reclamar, ninguém vai lá elogiar. Eu vou elogiar a empresa. Eu vou elogiar a empresa e vou dizer: foi entregue, dia tal, entregaram. E às vezes a entrega vem danificada, viu? Eu já vi muitos casos de entregas que vieram danificadas. Aí os Correios vão tirar o corpo fora e dizer: não, nós não entregamos a entrega danificada. Nós entregamos em perfeito estado. Se qualquer BO, você tem que falar com a empresa. Vamos seguir com o react, vamos lá. Vai no X, né, no Twitter e em outras redes sociais, no Reddit, no Facebook, nos grupos na internet, nos comentários aqui do YouTube, falar que ela não recebeu a encomenda há tanto tempo. E eu não tô dizendo que tá errado, tá? Você tá mais do que certo em falar. Tu tá certo porque tu paga imposto, cacete. Tu tá certo de reclamar porque o governo drena por 5 meses a tua vida para poder manter esse sistema que é o Estado. Então, se a coisa tá funcionando, show! Você tá pagando por isso. Agora, se não tá funcionando, é obrigação sua reclamar. Não é que, eu não vejo o povo elogiando porque chegou. Cara, eles são pagos pra fazer isso, pô! Tu paga 5 meses do teu salário, cara. 5 meses tu tá alimentando o Estado com teus impostos. Não vê solução. Os caras estão sendo pagos com teu imposto, pô! Os caras estão sendo pagos com teu imposto. Se eles estão fazendo um bom serviço, é a função deles. Agora, se eles não fazem, tu tem a obrigação de reclamar, cara. Mano, é sério que eu tenho que falar isso, pô? A gente paga 5 meses. 5 meses nossos são passados para o Estado. 5 meses do que a gente ganha é repassado ao Estado por meio de imposto. Se a encomenda chega, a gente notifica a empresa onde a gente comprou e diz que chegou bem. E show!
Ok, é para acontecer isso, para a empresa Correios entregar show, entregar bem, porque eles são pagos para isso. O seu imposto paga aos Correios para eles funcionarem. Se eles não funcionam como deviam, é obrigação sua cobrar. Não, sabe o que? É obrigação sua. É seu direito, como consumidor, cobrar a empresa. Ou se não é isso, toca fogo no Código de Defesa do Consumidor. Toca fogo nele logo. Toca fogo e vira aí a baderna. Empresa estatal é paga com seu imposto. Eles têm por obrigação funcionar. Agora, se eles não funcionam, você tem que reclamar do mesmo jeito, pô. Tá funcionando, entregou bem, beleza. O que me deixou puto foi essa parte. Ninguém vai agradecer aos Correios quando eles fazem boa entrega. Quando o carteiro chega, eu agradeço ao carteiro. Eu não vou agradecer à instituição. Eu agradeço ao carteiro. Porque ele é ser humano como eu. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Pô, veio o meme do Serra na minha cabeça aqui. Puta que pariu. Ai, mas enfim. Cara, empresa estatal tá sendo paga com o teu imposto, então eles têm a obrigação de fazer um bom serviço. Se eles fazem um serviço ruim, você tem que reclamar. Simples assim. Isso é óbvio, cara. A solução é a privatização. É a solução. Tem que reclamar mesmo porque os serviços dos Correios estão péssimos. Eles estão prestando um atendimento horrível. Se o carteiro vem, eu agradeço. Opa, obrigado. Obrigado pela encomenda. Valeu, bom trabalho pra você. Show, beleza. Cara, eles são pagos pra fazer isso. Os Correios são pagos com o nosso imposto pra fazer um bom serviço. Eu já tô me repetindo, foda-se. Na maior parte dos casos. E aí, voltando àquele ponto que eu estava comentando, quando eu digo que os Correios estão quase em greve, é porque os Correios em si, como uma empresa brasileira de Correios e Telégrafos, não estão em greve, eles estão com operações normais. Só que a gente também precisa lembrar que uma boa parte dos serviços dos Correios não vem do setor público, ele vem do setor privado através das empresas terceirizadas, as frotas terceirizadas, as agências terceirizadas, os colaboradores que são terceirizados. E tudo isso entra na crise atual dos Correios. Para você que não sabe, os Correios anunciaram um déficit de 2,6 bilhões de reais. Faz o L. Correios. Agora, se os Correios estão tendo problema, a culpa é de quem? A culpa é do Bolsonaro? Vai, eu quero ouvir alguém dizer que a culpa é do governo anterior, dos Correios estarem com um rombo bilionário. Eu quero só ouvir. Alguém, por favor, diga. A culpa é do Bolsonaro de em pleno 2025, em que o Lula está no poder. Os Correios estão tendo prejuízo bilionário. Eu só quero isso. Eu vou tentar procurar, eu não sei se eu vou conseguir achar, tá? Por editor colocar na tela. Como foi a questão dos Correios entre os anos do governo Bolsonaro e o governo Lula, de déficit e saldo positivo. Vou ver se consegue achar. Se conseguir achar, vai colocar aí na tela a diferença do lucro e do prejuízo dos Correios durante os dois governos, tá? Só para comparativo. Em 2024. Tanto que já estão organizando até uma mini CPI. 2024 é qual governo? Alguém sabe? É o governo de quem em 2024? É uma comissão de fiscalização e controle do Senado que vai analisar essa situação dos Correios. E aqui eu preciso trazer um dado que é novo. Peraí, eu vi uma frase ali embaixo chamada CPI? Nossa, eu vou botar até um pano aqui. Nossa, vai ter uma CPI.
Engraçado, porque quando era para ter CPI do INSS, a CPI do aposentão, o que fizeram? Uma CPI das bets para mascarar o problema do aposentão! E eu andei sabendo que estão tentando impedir que a CPI do INSS vá para frente. Ninguém quer que essa CPI do INSS vá para frente, porque segundo informações parece que algumas associações vão abrir a boca se a CPI for ativada. Ou seja, alguém vai rodar nessa história. Quando estourou a bomba do aposentão, arrumaram a CPI das bets, fora de época. Era para a CPI das bets ter sido há tempos atrás. Mas quando estourou o negócio do INSS, eles fizeram o quê? Vamos logo fazer CPI das bets. Cortina de fumaça. Nós sabemos que CPI no Brasil dá enfeijoada. No final, nada muda. Apenas é só um momento para o pessoal lá mostrar que está fazendo serviço. CPI termina em pizza, termina em feijoada, termina em baião de 2. Ou seja, nada muda, nada acontece, nada se diferencia, tudo continua na mesma. Nada muda debaixo do sol. Novidade para mim, eu achei muito curioso e muito interessante, para não dizer coisa pior. Olha só isso daqui, mesmo registrando um rombo histórico... Se preocupa não, que eu já tô dizendo o pior. O editor vai ter um trabalho do cara conseguir cortar muita parte desse vídeo. Com certeza. Nas contas, os Correios passaram de um gasto médio de 430 mil reais com patrocínios ao ano entre 2019 e 2022 para 34 milhões de reais só em 2024, de acordo com um levantamento divulgado pelo site Poder 360. Em 2024, entre os desembolsos da estatal, 6 milhões de reais foram destinados para exibir a sua marca no Lollapalooza e 4 milhões de reais na turnê Tempo Rei de Gilberto Gil. Quer dizer que para os amigos do rei, os Correios têm dinheiro. Mas para evitar uma greve, uma crise, mas para melhorias nas entregas, nossa... É uma dificuldade, é uma burocracia para melhorar o sistema dos Correios do Brasil. Mas para investir em patrocínio, nossa, é rápido, é eficaz, é Correios. O que? Vocês acharam que ia fazer publicidade para um remédio de dor? Não, eles não estão pagando para isso, então eu só vou usar essa outra parte. É rápido, eficaz, é Correios, tá? Para investir em turnê de cantor que fez o L na eleição, os Correios são rápidos e eficazes. Agora, para melhorar o sistema de entrega, é Operação Tartaruga. Vamos seguir. Além disso, empresas que prestam serviço de transporte aos Correios fizeram uma paralisação em abril. Eu comentei sobre isso aqui no canal na época, reclamando de atrasos nos pagamentos. E se você acha que o show de horrores para... Atraso nos pagamentos? Mas os Correios não tinham investido lá? Vamos voltar. Eu quero ver de novo. Aqui, ó. Mesmo registrando rombo histórico nas contas, os Correios passaram de um gasto médio de 430 entre 19 e 22 para 34 milhões no ano passado. E uma das liberações de verba dos desembolsos da estatal foi para exibir a marca no Lollapalooza, que eu quase achei que era o Lulapalooza, mas não, é o Lollapalooza. E na turnê do Gilberto Gil. Quer dizer que para pagar salário... Vamos avançar aqui. Você acha que o show de horrores para por aqui? Eu ainda vou além. Correios abrem licitação para... Opa, avancei demais. Na época, reclamando de atrasos nos pagamentos. Aqui é o que eu queria chegar.
Eu queria chegar aqui. Quer dizer que para investir na turma do amor, abrem-se as porteiras. Mas para pagar salário? Para atrasar pagamento? É a Operação Tartaruga? Fecha-se a torneira? É isso mesmo, Correios? Para investir na turma do amor, abre-se as portas, mas para corrigir os problemas dentro de casa é um fecha a torneira? Ok. Eu só quero ouvir a explicação do governo, a explicação dos Correios. Por que essa discrepância, esse julgo desigual de valores? Óbvio que eles não vão ter resposta, eles não vão ter... Nunca tem resposta! Nunca espere uma resposta decente de uma estatal! Later. Nunca espere uma resposta sincera de uma estatal. Nunca espere. Nunca espere. E 26 vem aí, viu? 26 vem aí. E esta cena aqui vamos ver de novo. Então preparem-se. Preparem-se. E se você acha que o show de horrores para por aqui, eu ainda vou além. Correios abrem licitação para compra de carros de luxo para a diretoria e voltam atrás. Os Correios voltaram atrás no processo de licitação para a aquisição de 4 veículos para a diretoria, que foi aberto no dia 27 de maio, mas foi suspenso um dia depois da abertura do processo, na quarta-feira, dia 28. A previsão da empresa era contratar um veículo utilitário esportivo para uso do presidente Fabiano Silva e outros 3 veículos sedãs para os diretores. O edital estabelecia que os veículos tivessem ao menos 150 cavalos de potência, central multimídia touchscreen, conexão Bluetooth, USB e película nos vidros. Além do fornecimento de motoristas fixos para os veículos, com uma remuneração mínima de R$ 3.532 e auxílio alimentação de R$ 1.274, mais ou menos. Menor. Vocês acham que não indo para privatização os Correios não vão melhorar? Eu vou usar a expressão do Tiririca. Pior que tá, não fica. Se já tá ruim assim, por que permanecer desse modo? Vamos privatizar de uma vez por todas os Correios. Abram as portas da privatização. Obviamente vai ter algum carteiro protestando aqui. Meu amigo, você apoia o que está acontecendo com os Correios? Tem algum carteiro aqui nos comentários? Se tiver carteiro para comentar, diga, você apoia a situação dos Correios? Essa situação. Pessoas tendo pagamentos atrasados, que obviamente podemos trocar pagamentos por salários. Mas investimento na turma do amor? Em vez de ter um superávit, agora eu lembrei da palavra, em vez de ter um superávit, os Correios estão decaindo e tendo déficit ano após ano. Será que compensa permanecer como estatal? Compensa, será? Eu acho que não. Minha opinião, eu acho que não. R$60 por dia trabalhado. Eu acho que deu para vocês entenderem qual que é o problema, né, pessoal? Para aqueles que não entenderam, eu vou tentar resumir toda a situação. Os Correios estão em greve, as terceirizadas ficaram paradas por um tempo e estão voltando agora, então ficou ali aquele monte de pacote acumulado, eles tiveram vários problemas por não receber os salários. Imagina, cara, o terceirizado que tá lá sem receber, ele abre lá o celular dele e vê uma notícia: Correios abrem licitação pro presidente receber um SUV de luxo, para os diretores receberem sedã de luxo. O cara vai pensar o quê? Isso tudo gerou um problema. O que eu posso dizer? Eu já disse muito absurdo durante esse react. Eu já disse muito absurdo já. Muita coisa que tá engasgada, eu já disse. Mano, a privatização tem que acontecer pra ontem, velho. Tem que acontecer. É a solução pros Correios do Brasil. É a solução. Só assim para as coisas entrarem no eixo. Porque do jeito que tá, não dá mais. Não dá mais.
em vários hubs de distribuição, em vários centros de distribuição. Vou fazer uma analogia aqui bem simples com o aeroporto. Imagina que tem um problema lá na pista do aeroporto de Congonhas e eles têm que interromper os pousos e decolagens em Congonhas. Imediatamente, Congonhas vai parar, Guarulhos vai sobrecarregar, talvez também sobrecarregue e Viracopos, o aeroporto Santos Dumont no Rio vai ter vários problemas, pode sobrar um pouquinho para o Galeão também, e até para o aeroporto de Confins e de algumas outras cidades. Esse problema específico em Congonhas pode gerar atrasos no Brasil inteiro, só que o Guararapes, por exemplo, aeroporto internacional lá de Recife, até tive lá algumas semanas, um salve pro pessoal de Recife, gostei demais de Pernambuco, pensa num local maravilhoso. Pernambuco e Alagoas, conheci pouco, mas amei conhecer lá. E esse aeroporto, ele não vai ter tantos problemas como Santos Dumont ou Guarulhos, por exemplo. E é mais ou menos o que está acontecendo agora com os Correios. Alguns hubs no Brasil estão tendo problemas. Quando eles afirmam que já resolveram problemas em Minas, em São Paulo, no Rio, na Bahia, é mentira, porque não resolveram, porque se tivessem resolvido, não estava tendo tantos atrasos, tantos relatos de atrasos nesses locais, e esses problemas acabam gerando uma bola de neve que, por sua vez, gera atrasos de formas isoladas ou não em vários locais no Brasil e quase que de forma aleatória. Eu até falei esses dias aqui no canal que eu fiz 2 compras no AliExpress e a minha segunda compra foi um tempo depois da primeira. Ela chegou enquanto a primeira compra não tinha chegado ainda, ela foi chegar um tempo depois, o que é uma coisa que não faz o menor sentido, já que tecnicamente o produto que você comprou antes deveria chegar antes. Pra gente finalizar, eu não sei se isso vai ajudar muito, mas eu vou deixar na descrição 2 links onde você pode registrar uma reclamação da tua encomenda atrasada. Um link é para compras internacionais, né, compras do AliExpress, da Shein, da Shopee, e o outro link é para compras nacionais. Foi nesse que eu registrei a encomenda que eu vendi no Mercado Livre e até agora não chegou lá em São Paulo, que é um absurdo. Eu vou deixar os 2 aqui embaixo. Pronto, gente, eu acho que é isso, não tem muito o que ser dito. Eu acho que eu já falei demais e o editor vai ter um trabalhinho para poder editar tudo. Então, assim, vamos agora, depois de todo o estresse que a gente passou durante esses minutos e horas aqui, que eu espero que não tenha passado de 1 hora, a solução para o Brasil, aí é outra área, mas enfim, a solução para os Correios e Telégrafos do Brasil é a privatização. É a única solução. Não temos outra escolha. Porque se continuar desse jeito, em 2027, o país vai quebrar.